Vendas de ingresso para o jogo de volta do Fla-Flu começam hoje, segunda-feira, dia 11, a partir de 10 horas da manhã. Vasco não cansa de passar vergonha e tenta provocar Flamengo e Fluminense no jogo contra o Nova Iguaçu. John Arias no Flamengo, que história é essa, PQD? Renovação de contrato, 246 milhões. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, sei que muitos não gostam, é repetitivo, mas não tem como não pedir. Começaram a nos assistir? Deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos seguem? Passe a nos seguir, gente. Compartilhe os nossos conteúdos, ajude no nosso crescimento, é de graça para vocês. Compartilhe aí, esse vídeo vai estar legal, vai estar maneiro. Compartilhe com seus amigos. Então, vamos para as notícias, porque notícias é o que interessa e o resto não tem pressa. Gente, elenco do Flamengo teve folga ontem, depois da vitória no sábado contra o Fluminense por 2-0 no jogo de ida do Campeonato Carioca. E o elenco do Flamengo se reapresenta hoje, às 15 horas e 30 minutos, no CT Ninho do Urubu. O treino está previsto para começar às 16 horas. Foco total no jogo de volta contra o Fluminense no Maracanã, no sábado, dia 16, às 21 horas. Horário horrível para os torcedores, né? Para jogar a bola tá legal, fresquinho, super agradável, temperatura amena, porém, para o torcedor é complicadíssimo, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Falar sobre jogadores que devem estar fora desse treino de hoje. Ayrton Lucas, que saiu de campo lesionado contra o Fluminense no sábado, com dores no joelho, vai passar por exames hoje para descobrir aí, detectar o grau dessa lesão, saber se ele vai ficar entregue ao departamento médico ou não, ou se ele vai fazer apenas um trabalho ali regenerativo. Hoje nós teremos essa resposta e eu trarei para vocês assim que eu souber de alguma coisa. Gabigol e o Wesley também, que ficaram fora do jogo contra o Fluminense, estavam fazendo já o trabalho de transição. Vamos ver se eles se recuperaram e já vão treinar com o elenco hoje também. Trarei essa informação mais para frente. Gerson não precisa repetir que vai ficar 3 meses afastado por causa da cirurgia na bexiga, né? Então, trazer outro assunto aqui sobre John Arias. John Arias é um jogador muito bom, é inegável isso. A torcida do Flamengo levantou a hashtag aí nas redes sociais, John Arias no Flamengo. Né? John Arias aí, o valor de mercado dele é 15 milhões de euros. A multa rescisória dele está em 50 milhões de euros. Então, assim, é um sonho, nós não sabemos, né, o futuro, mas hoje é um sonho praticamente impossível de ser realizado. Perfeito? O presidente lá do Fluminense não vai abrir mão em hipótese alguma do jogador com valor abaixo dessa multa rescisória de 50 milhões de euros. É dinheiro a dar com pau. Então, galera, pode levantar a hashtag, vamos ver futuramente. Sabemos que o Flamengo pretende contratar um volante nessa janela intermediária do dia 1º ao dia 19 de abril. Mas Marcos Braz já deixou bem claro que o valor que eles têm não dá para contratar um jogador de nível, apenas um jogador para compor o elenco. Sabemos da Copa América, então vai precisar desse jogador. No meu ponto de vista, precisaria de mais um volante e também precisaria de um lateral direito. Eric Pulgar está jogando bem? Está jogando bem, mas temos o Wesley aí na reserva e não sabemos até quando essa boa fase do Guilherme Varela vai durar, né? Bom, vou falar um pouquinho do jogo de sábado. Antes do jogo, o Jorge de Arrascaeta pediu a palavra do vestiário, né? Vou trazer para vocês aí o que Jorge de Arrascaeta falou no vestiário antes do jogo. Eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito na semana, agora já não tem que falar dele, é um clássico, a gente tem que viver isso aí. E a gente tem um grupo muito qualificado, e quando a gente põe um principal, um coletivo antes do individual, a coisa sai melhor. Então, hoje eu quero que todo mundo se doe dentro do campo e quando sair tem que ser com calma. Assim que todo mundo junto para correr, para jogar. Vamos arriba nós outros, vai! Bora! Bom, o que tudo indica é que aquilo que o Jorge de Arrascaeta falou no vestiário surgiu efeito. Nós vimos aí o resultado
dentro de campo, né? Eu vou trazer para vocês aí uma matéria muito boa do Esporte Espetacular, muito boa, falando sobre esse jogo, análise desse jogo do Flamengo, que está dentro do contexto do que foi falado aí de Georgian de Arrascaeta. Então, fique com essa matéria aí. Nos campeonatos estaduais, no Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo das semifinais, com presença de vários desses reforços já dessa janela, né? Pois é, o De La Cruz, por exemplo, que a gente viu na reportagem, jogou muito bem pelo Flamengo, que jogador. Já o Renato Augusto foi mal pelo Flu, e aí o time do Fluminense não foi bem ontem, não. O resumo do Fla-Flu tá nessa imagem. Com o resultado em conteste. E também tá nessa. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Ontem foi mais Fla do que Flu. Muito mais em todos os sentidos. O time do Tite dominou o clássico, finalizou mais, conseguiu ser organizado e agressivo, correu mais também. Teve o poder de criação colocado à prova e correspondeu. Uma chance atrás da outra, especialmente no primeiro tempo. Da eficiência e da precisão, não dá para dizer o mesmo. Pro Fluminense, jogo difícil de digerir, noite estranha, apagada. Sem Samuel Xavier e André, Fernando Diniz escalou Guga e Renato Augusto. Preferiu começar com o Marcelo no banco e Diogo Barbosa entre os titulares. Nada funcionou. Faltou conexão. Então não foi por conta que jogou o Renato Augusto e o Ganso. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, se saiu jogando curto, se saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta do todo e isso, eu sou responsável por conta disso. O tricolor suportou como pôde, o quanto pôde. Numa cena repetida desse campeonato carioca, os rubro-negros usaram e abusaram do direito de perder gols. De tudo que é jeito. Cebolinha parou em Fábio. De La Cruz escancarou o caminho para o Pedro, mas a cavadinha não foi das melhores. O uruguaio também quis tentar. Só aos 20 minutos, o Fluminense conseguiu esse chute com o Diogo Barbosa. Pedro escolheu o caminho possível e quase encontrou um golaço. O Flamengo deixou claro, não sossegaria enquanto não marcasse. E se era questão de tempo, tinha passado da hora. Pulgar enxergou Everton Cebolinha entre Guga e Arias. Flamengo 1-0. A bola cruzada lá do bolo e apareceu Cebolinha. E saiu barato. Grande jogo, jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. Diniz voltou do intervalo com Marcelo na lateral esquerda, mas perdeu Ganso, machucado, no comecinho do segundo tempo. Lima entrou. O Flamengo também teve uma baixa por problema físico. Ayrton Lucas deu lugar a Vinha. Luiz Araújo assustou. Arias também. O equilíbrio durou quase nada. Cebolinha puxou o contra-ataque e Thiago Santos parou a jogada com falta. O zagueiro foi punido com cartão amarelo. Após a revisão do VAR, o juiz mudou a decisão e aplicou o vermelho. Uma nova e obrigatória pressão rubro-negra começava ali. Com Arrascaeta, o Flamengo passou perto. Vitor Hugo contra Fábio, melhor pro goleiro. Ao Fluminense, uma única saída: tentar não sofrer mais gols. Só que o time falhou. Primeiro erro: deixar o Arrascaeta livre para pensar. Segundo erro: deixar o Pedro solto para voar. Dom Pedro Imperador marca o segundo gol do Flamengo aos 45. Pedro de novo ficou pertinho de fazer o terceiro. O Flamengo abre ótima vantagem para o segundo jogo da semifinal. E ela poderia ser ainda maior, não fosse o goleiro Fábio.
Para os tricolores, além do resultado, o desempenho do time deixa dúvidas e esfria o sonho do tricampeonato. O Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, que vai à final. Ou seja, o Fluminense precisa fazer 3 gols de vantagem no sábado que vem. Isso contra uma equipe que não sofre gol há 10 partidas. Só sofreu 1 no campeonato. E ainda tem o dado que maltrata os tricolores. A sequência sem vencer clássicos agora é de 12 partidas. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, e daí tentar fazer alguma coisa melhor. Uma semifinal que está ainda aberta. Show de bola essa matéria aí. Matérias aí, TV Globo. Cara, foi bem colocado tudo aquilo que o Jorginho falou lá no começo, o que teve dentro da matéria, mas não foi só isso. Após o jogo, Pedro pediu a palavra no vestiário, né? Falando aí especificamente que não tem nada resolvido, que nós temos que ter os pés no chão. Então, fica aí com as palavras de Pedro após a vitória sobre o Fluminense. Mas deixar bem claro que não tem nada a ganho, né? Ano passado a gente abriu 2-0 também, serve de lição pra gente. Comemorar hoje, amanhã é folga, mas segunda já virar a chave. Sabemos que fizemos um grande jogo e continuar com esse mesmo foco, mesma concentração. Foi lindo hoje, foi bonito. O espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. Sabíamos que poderíamos ganhar de maior placar, mas é continuar com esse foco, concentração para fazer uma grande partida no próximo final de semana. Além de Pedro, Tite também pediu a palavra, né? E eu vou trazer aqui o que ele disse lá no vestiário após o jogo. A cara do Flamengo. Vamos lá. Quem também pediu a palavra antes da oração da equipe no vestiário foi o técnico Tite. O treinador preferiu não projetar o duelo de volta, mas fez questão de exaltar e valorizar a atuação do Flamengo no Maracanã. O treinador, inclusive, usou a expressão "nossa cara" para resumir a satisfação pelo desempenho do time. Nossa, sem comentários, né? Vamos lá. Tite disse o seguinte, abre aspas, competimos forte e leal. Jogamos e buscamos o jogo o tempo todo. E é a nossa cara. É a nossa cara. Essa é a cara do Flamengo. Um time que joga para frente. É o DNA do Flamengo. Vamos lá. É a nossa cara. O nosso jeito. Não sei se vai ser no sábado, dia 16, a mesma coisa. Eu tenho certeza. Nós vamos botar a nossa cara, o nosso jogo, a nossa forma de jogar. Parabéns. Finalizou Tite. Rapaz, eu tô, assim, acreditando que esse Flamengo vai fazer um 2024, assim, fora da curva, que nós, torcedores do Flamengo, vamos, assim, no final do ano, colher os louros de tudo aquilo, né, que está sendo feito. O Tite está fazendo um trabalho muito bom. Ah, eu não gosto do Tite por causa disso. Eu não gosto do Tite porque ele é comunista. Eu não gosto... Cara... que se dane o que ele é, o que ele deixa de ser. Eu sou flamenguista, eu sou rubro-negro, paraquedista rubro-negro, eu torço para a instituição Clube de Regata do Flamengo. Clube de Regata, é para ele que eu torço. E Flamengo é o meu time de coração e pronto, tá acabado, cara. Ó, e o Flamengo tem aí a chance de impor o recorde negativo ao Fluminense. Além de carimbar a vaga para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo tem a chance de colocar um recorde negativo na história do Fluminense. Isso também é muito importante. Sem vencer clássico a 12 jogos, o time de Fernando Diniz pode igualar a sequência de 13 duelos contra os 3 maiores rivais, com empates ou derrotas, marcas ocorridas durante 2 vezes em 1960 e 1990. Na sequência atual, foram 6 partidas contra o Flamengo, com 3 vitórias do Mengão e o mesmos números de empate, né? 3 aí. Distribuído entre Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil. Além disso, o Botafogo ganhou 3 vezes e há 2 triunfos do Vasco da Gama em uma igualdade, né? Também ganhou o Vasco da Gama aí a mesma quantidade de vezes. Abre aspas aqui para o que disse Fernando Diniz na coletiva de imprensa. É uma marca que incomoda todo mundo. Uma marca negativa, a gente está tentando sair dela. Os clássicos que a gente não ganhou, a maioria a gente não mereceu ganhar. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos, por isso não conseguimos vencer. A gente tem que jogar bem, marcar bem para aumentar nossa chance de vencer.
disse Fernando Diniz aí na coletiva de imprensa. E se depender de mim, se depender do Flamengo, vai ficar mais tempo sem ganhar sim. Vai ficar mais tempo sem ganhar sim, né? Vamos trazer aqui uma outra informação, né? Flamengo acertou renovação de contrato milionário. Se trata aí do BRB, que está com o Flamengo desde 2020, que era o patrocinador master, agora está na omoplata, né? Está na manga da camisa do Flamengo, e o contrato aí foi renovado de 1º de abril até o final da temporada, em dezembro, no valor de 19 milhões de reais, né, nesse período. Então o Flamengo passa a ter a camisa mais cara do futebol brasileiro no valor de 246 milhões de reais anuais, podendo chegar em breve aí a 50 milhões. Aí, da onde vem o dinheiro do Flamengo, PQD? É isso aí, patrocínios bem feito que o Flamengo tem aí. Vou trazer para vocês aqui, ó, as parcerias. PixBet, que o Bruno Henrique não conseguiu falar, 85 milhões por ano. Adidas, o fornecedor de materiais, 69 milhões. Mercado Livre, 21,5 milhões. Assistente Card, na barra traseira, 20 milhões. BRB, 19 milhões. ACIL, 12 milhões na manga. ABC, lá no Shorts, 7,1 milhões. A TIM, que é no número 5 milhões de reais. Aí totalizando 246 milhões de reais, né? Então, cara, Flamengo campeão mundial. Flamengo campeão mundial. Flamengo campeão mundial. Vou trazer para vocês aqui. Flamengo conquistou o Mundial de Pesca Submarina, dominando aí a competição no fim de semana. O time rubro-negro, formado aí por Francisco Lofredi, Kevin Sansão e Rafael Ambrosio, atingiu aí 58,355 pontos, capturando 24 peixes nas ilhas oceânicas do Rio. A competição ocorreu nas Ilhas Tijucas e depois nas Ilhas Maricás, com Abel de Almeida como caiqueiro. Cara, agora eu vou falar aqui, antes de entrar no assunto dos ingressos, vou falar aqui sobre o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não cansa de pagar mico. O Vasco da Gama não cansa de provocar o Flamengo. O Vasco da Gama não cansa. Aí, PQD, você fica falando muito do Vasco. Cara, o Vasco da Gama, ele não esquece o Flamengo. E dessa vez aí, eles tiveram a capacidade de entrar no campo, né, sem patrocinador master, enquanto o Flamengo está aí com 246 milhões, com a frase Maracanã para todos na camisa. Eu vou até colocar aqui o nariz de palhaço, porque isso é uma palhaçada. Calma aí. Merece. Calma aí. É isso aí. É uma palhaçada, assim que eu me sinto palhaço. Lembrando que lá atrás, em 2019, quando o Flamengo e Fluminense assumiram o Maracanã, eles convidaram o Vasco da Gama para poder fazer parte, para poder administrarem junto. O Vasco da Gama não quis. Pandemia, Maracanã esculachado, iluminação ruim, placar ruim, gramado ruim, devendo luz, devendo água, devendo funcionário, devendo todo mundo. O Vasco da Gama não quis. Aí veio a pandemia, sem público, Flamengo e Fluminense só tendo gastos. Agora eles querem o Maracanã aqui, ó. Vamos trazer a matéria aqui. Sem patrocinador master, enquanto o Flamengo se aproxima de arrecadar 250 milhões com camisa, o Vasco aproveitou a incompetência do seu departamento de marketing para fazer um apelo desesperado na disputa pela concessão do Maracanã. Após apresentar uma proposta estapafúrdia para gerir o estádio, que inclui aí a suposta realização de jogos de Santos e o Brusque de Santa Catarina como mandantes, o Vasco entrou em campo ontem no Carioca contra o Nova Iguaçu com os dizeres Maracanã para todos no peito da camisa. Cara, Maracanã para todos é o nome do consórcio formado por Vasco e W Torre na licitação pela concessão do estádio pelos próximos 20 anos. Na semana passada, o Vasco tentou barrar a abertura dos envelopes com a proposta técnica dos consórcios participantes, mas não obteve êxito na justiça. Cara, Vasco da Gama, para com isso, vai cuidar do seu estádio, mas uma coisa é certa, o Flamengo precisa o mais rápido possível decidir essa situação, definir essa situação do seu estádio próprio, acabar essas picuinhas.
Aí um torcedor nosso aí, Cleiton, um abraço para você, vascaíno, ele entra aí sempre brincando, tá? Respeito muito os meus amigos vascaínos, gosto muito do Pedrinho, já falei, tenho uma foto com ele, adoro o Pedrinho, novo presidente do Vasco da Gama. Ele falou, cuida lá do estádio aí para poder o Vasco jogar. Sim, o Vasco jogou, mas teve que pagar o aluguel do jogo. Então a gente vai fazer a manutenção do gramado com o aluguel pago pelo Vasco aí, tá? Então, seguindo aqui, vou tirar o nariz aqui da palhaçada. Respeito aí aos meus amigos circenses, tá? Isso é só uma brincadeira aqui. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, começa a venda dos ingressos para o jogo Flamengo e Fluminense, jogo de volta. O Flamengo, dessa vez, é o mandante, né? As vendas dos ingressos começam a partir das 10 horas da manhã para os sócios torcedores e fica dividido nessa situação aqui, ó. Às 10 horas da manhã, Diamante mais, nível 0. 2 horas da tarde, Diamante, Platina, mais 1, nível 1. 18 horas, Platina, Ouro, mais 1, nível 2. Às 10 horas da manhã de amanhã, terça-feira, Ouro, Prata, mais 1, nível 3. Amanhã também, às 14 horas, Prata, Bronze, mais 1, nível 4. Amanhã, às 18 horas, Bronze, nível 5. E no dia 14, quarta-feira, 10 horas da manhã, público geral, online e visitante, nível 6. Dia 14 do 3, às 10 horas, posto de trocas, né, pontos de vendas físicas e gratuidade. E dia 16 do 3, às 20 horas, encerramento das vendas online, né? Então, vamos fechar aqui. Meus queridos, essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Na parte dessa manhã eu volto a qualquer momento com mais informações sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Vasco da Gama, para com isso!